Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, uma prosa com a autora. Sim, a autora de hoje já esteve aqui há um mês e pouco atrás, né? E retornou, na verdade, para falar sobre novidades, né? Ela traz aí novidades, também vai estar numa semana super movimentada. E é isso que a gente vai querer saber então dela, né? Quem que é essa autora? Terezinha da Rocha Pereira, né? Quem é Terezinha da Rocha Pereira? Ela é professora, escritora e pesquisadora. Seu trabalho nasce no encontro entre memória, educação e literatura, com foco nas vozes silenciadas pela história, especialmente as das mulheres. Ao longo de sua trajetória, tem atuado na formação de leitores, na valorização da cultura popular e na construção de espaços de escuta e resistência poética. Sua escrita transita entre o íntimo e o coletivo, sempre guiada pela palavra como forma de transformação e resistência. Em Tecidos de Memória, seu livro que ela está trabalhando atualmente, né? Quentinho, quentinha, sua primeira obra solo de poesia. Terezinha costura lembranças pessoais, marcas da ancestralidade e feridas históricas. Inspirada no conceito de escrevivência, elaborado por Conceição Evaristo, a autora constrói uma poética que denuncia apagamentos e afirma existências. Um dos fios condutores do livro é a memória da cidade de São João Marcos, no Rio de Janeiro, inundada por uma barragem que serve como metáfora para tantos outros silêncios impostos ao longo do tempo. A obra também lança luz sobre histórias invisibilizadas, como a de Ernestina Fagundes Varela, irmã do poeta Fagundes Varela, cujos poemas chegaram a ser publicados sob o nome do irmão. Tecidos de Memórias é um livro que nasce da dor, do afeto e da urgência de existir com voz própria. É um convite à escuta, ao reconhecimento e ao protagonismo feminino na literatura. Lembrando que a autora, né, esteve conosco então há um tempo atrás aqui no Prosa Verso e Vinho, né? Ela que também é coautora do livro Entre o Campo e a Cidade, um percurso pela poesia de Fagundes Varela, né, lançado em 2024. E também, né, coautora da antologia Vozes do Ermo, Fantasias e Reflexões Poéticas. Essas duas obras a gente conversou então no nosso primeiro encontro, e esse encontro de hoje vamos dizer que é uma extensão, que é uma continuação daquela conversa. Obrigada pela presença de vocês, e agora sim, vou chamar então Terezinha para dividir aqui comigo esse espaço e a gente poder falar sobre literatura e sobre o seu mais novo lançamento. Oi, Terezinha. Oi, tudo bom? Boa noite. Como que Boa você noite. Tá está? me, tá me Aqui vendo? estou. Você está conseguindo me ver também? Estou te vendo, maravilha. Isso, eu e o Fagundes Varela, ó. Eu vi que você não está sozinha hoje. Hoje não, hoje eu trouxe companhia. Escuta, mulher, agora que me dei conta, é esse final de semana que é a Flirk, não é? Esse final de semana, e eu já aproveito a live para convidar todo mundo, porque a gente está assim, dia e noite. Eu já estou literalmente dormindo com Varela, já estou sonhando, mas está assim, é uma agitação gostosa, uma agitação saudável, está muito legal.
porque assim, a gente atende autora, a gente é uma festa literária, né? E a festa literária é sempre maravilhosa. Sim, sim, exato. Exato. Vou ficar aqui na torcida para que dê tudo certo, que vocês Isso, e possam convidada também, quem sabe um bater dia muitas você vem fotos. conhecer. Oi? Quem sabe um dia você vem conhecer Rio Claro, a terra do poeta Fagundes Varela, hein? Vai ser Ah, muito sim, bem recebida. com certeza. Eu tenho planos de fazer algumas viagens, né? Com certeza devo passar por aí para conhecer um Isso. pouquinho. Parque Arqueológico de São João Marcos, né? Que eu trago no meu novo livro. Sim, eu vi, a capa está maravilhosa. Já vamos falar sobre esta obra, né? Você está com aqueles dois livros que você conversou com a gente da outra vez? Vamos então, Sim. antes de iniciar no lançamento, vamos só fazer assim, recapitular quais são as obras que você trabalhou aí, para o pessoal conhecer também esses trabalhos. Olha, essa aqui que está tendo banner, Entre o Campo e a Cidade, né? Um percurso pela poesia de Fagundes Varela, né? E Uhum, Vozes do Ermo, Fantasias e Reflexões Poéticas. Esse Vozes do Ermo foi fruto do concurso de poemas Fagundes Varela, que eu realizei pela Artelíteres ano passado, e os 50 primeiros poemas colocados estão aqui compondo esse livro, tá? E esse certo. ano passado, lembra que eu falei que nós tivemos 92, e esse ano foram 682 Hum, inscritos. E o resultado desse ano, sabe que dia que sai? Amanhã. olha, Amanhã a Líderes estará publicando os primeiros colocados desse ano. Então vai ser assim um dia de ansiedade para muita gente. E esse aqui, meu primeiro, né? Juntamente com o professor Edilson dos Santos, esse aqui nós fizemos em coautoria, né? Esse aqui que eu expliquei, né, na última hum, live, né, que é o percurso, né, pela sim, poesia, que nós pegamos os poemas, né, de Fagundes Varela, que abordam campo, cidade, plano terreno, depois chega no plano celeste, e fomos trabalhando poemas, mais os que estão presentes, né, no livro do Varela, Cantos Meridionais, e fomos fazendo esse passeio explicativo pela obra do poeta, tá? uhum, maravilha, maravilha. Você está tomando alguma coisa aí? Eu estou tomando um suco de uva. Eu também estou no suco hoje, ó. É, tintim. Um brinde Um para você. E brinde. que venham bastante obras, né? Porque agora você engatou uma primeira. Pois é, menina. Eu estou pensando, eu estou querendo brincar de poetizar, né? Como que é isso? Eu não sei. É uma brincadeira boa, né? Sim. Deixa eu te perguntar, Terezinha. Você é muito crítica consigo mesma? Muito, bastante. Eu sou muito crítica, eu me cobro muito. Eu vou ser muito sincera, eu sou crítica comigo. Tem hora que eu acho, ai, tá horrível, eu acho que não tá legal, principalmente com escrita. Eu olho assim, ai meu Deus, não tá bom, tá clichê demais, tá? Me cobro, assim, não só com a escrita, mas em todos os âmbitos. Tem hora que eu acho que eu tenho que resolver várias coisas ao mesmo tempo e a gente não dá conta. Sou Aham, bastante. entendi, entendi. Então, bom, eu também sou um pouco crítica comigo mesma, eu te entendo, te entendo. Ainda mais Mas assim, a às gente é vezes. professora, né? A professora, a gente é sempre muito cobrada e a gente se cobra, né? Porque o Uhum, nosso aluno, às vezes, ele não conseguiu alguma coisa, fala, gente, onde foi que eu errei? O que que eu fiz de errado? Que eu não, né? E é o tempo sim. inteiro, assim, eu acho que a maioria das pessoas, né? E a gente precisa também dessa autocrítica, né? Sim, sim, é importante para que a gente possa ir se ajeitando, né? Durante esse Exatamente. percurso, né? Eu também acho que é válido, sim. Então vamos lá. Você está de lançamento novo, né? Já está divulgando aí a todo vapor. Sim. Você conseguiu levar esse seu novo trabalho, tecidos de memória de memórias para o Rio de Janeiro, para a Bienal? O tecido de memórias não, porque ele ficou pronto agora. Olha, se eu te contar a história, olha, eu levei para Bienal o Entre o Campo e a Cidade,
né? Certo. Foi, porque ele já estava, foi lançado ano passado. O Tecidos de Memórias, ele ainda estava no forno, estava na editora, estava até nos ajustes finais. Uhum. E foi uma correria para eu conseguir ficar com ele pronto, né? Correria, sim, uma correria organizada, porque livro não dá para fazer, tem que ser devagar, para ele ficar pronto para eu levar para a Flip em Paraty. Então, eu consegui, na semana retrasada, levar esse livro em Paraty, fazer um super lançamento lá. Aí eu fiz nos Autores Independentes e na Casa Uhum. Gueto. Então, Ah, foi que assim, legal. eu levei ele em dois lugares, mas olha, ele chegou em minhas mãos na véspera. Eu ia no sábado. Sexta-feira, o Sedex, eu tomando conta do correio e olha, porque senão eu ia ter, já tinha escrito os dois, né? Eu tinha um outro para lançar, mas o outro já tinha lançado, eu queria novidade, né? Até Uhum. porque eu acreditei tanto que ele ia chegar que eu comecei a anunciar. Eu coloquei ele nas fotos, eu colocava a capa, o livro vai. E graças a Deus o livro foi. E ele foi lançado lá na Flip, com Ai, que todas. coisa Eu ainda boa. pude declamar poemas dele, então foi fantástico. Que coisa boa, que coisa boa. Então vamos lá, vamos mostrar a capa dele. Mostra aí pra gente, vai. Ansiosa. Ó, Ó, tecidos de memórias. exato, essa capa tá muito linda. Assim, num primeiro momento a gente só olha as ruínas, mas eu andei dando um zoom e vi alguém aí dentro, é isso mesmo? É isso mesmo, eu estou aqui. Olha, eu fiquei É. 2 dias indo a São João Marcos, eu e o fotógrafo, que por acaso já foi meu aluno, excelente, tá? Fotógrafo Uhum, Jefferson Ribeiro, daqui de Rio Claro, porque até para as pessoas, né, que não sabem, para a gente montar uma capa de livro, quando a gente quer uma capa autoral, porque eu não queria uma capa que hoje em dia você vai lá na IA, a IA vai fazer um monte de coisa para você. Eu até uhum, tentei, sabe? Eu pedi para ela, dei umas ideias para IA, mas sabe quando você não casa com aquilo, você quer a sua, igual do Entre o Campo e a Cidade, que eu fui buscar uma foto que uhum. casasse com a ideia? Sim. Então, tecidos de memórias também. Eu fiquei assim, eu quero uma capa que represente aquilo que eu quero mostrar para o meu leitor. Então, eu busquei o Parque Arqueológico e Ambiental São João Marcos, né, que tem as Uhum, ruínas, porque memórias, quando a gente fala memórias, ela remete a algo incompleto, né? A memória nunca vem completa, ela vem sim. flashes. Então, fui para São João Marcos, né? 2 dias seguidos, fazia uma foto de costa, fazia uma foto de um jeito, em vários lugares do parque. E até que eu consegui chegar exatamente aquilo que eu queria. Eu estou aqui numa foto reflexiva e Aham. tem um detalhe que eu não sei se você reparou dando zoom, né, na capa, mas uma coisa super interessante que aconteceu que a gente só descobriu quando eu fui analisar as fotos junto com outras pessoas, né, analisando, que Uhum. eu estou aqui, tá vendo? Certo. E aqui, ó, nas ruínas, se você olhar, dá a impressão que aqui atrás é pedra, mas o ângulo da foto que não foi proposital, me parece assim que tem uma pessoa, sabe, cabisbaixa também, como se estivesse refletindo. Não sei se você consegue Sim, perceber. sim. Sim, mas Então, o que me chamou a atenção foi você que está um pouquinho mais num primeiro plano, né? sim, mas Mas, você vê, ó, a gente está aqui na diagonal. Aí uhum, parece que a ideia que eu queria de reflexão, eu falei, gente, deu a impressão assim, como se fossem os marcossenses, né, também querendo refletir sobre aquilo ali, sobre a história. Então, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Sabe aquilo que a foto só mostra depois? Então, sabe, eu falei assim, gente, porque em momento nenhum, quando a gente estava tirando as fotos e quando a gente começou a ver, a gente não tinha uhum, percebido. Mas sim, depois agora a gente consegue ver nitidamente, sabe? Todo mundo que pega, que a pessoa olha e fala, ué, são duas pessoas. Eu falei, não, gente, são as ruínas, mas ela formou uma pessoa reflexiva, né? O formato da sim, pedra. E não foi proposital, e se a gente entrar no parque arqueológico e tal, olhar várias fotos, você não vê esse ângulo. Mas assim, uhum. ele aconteceu, sabe? Foi uma coisa que incrível que aconteceu. E a foto está muito bonita, na verdade, também, né? Qual que é a distância das ruínas até você aí?
Como Que assim? você, De Rio que Claro até você, lá? que você foi 2 vezes lá. Qual que é a distância? Só para a gente ter uma Ah, é noção. perto, é o quê? Uns 20 minutos no máximo. É pertinho, porque São João Marcos é distrito, né, de Rio Claro. Uhum. Antes dela ser inundada, ele era um município, Rio Claro era apenas uma vila. Mas depois, hoje, São João Marcos é distrito, deve levar uns 20, no máximo 30. É pertinho. Pertinho? Ah, que E isso, legal. aí, todo mundo é convidado a conhecer, porque lá tem a história toda da cidade, tem a parte do museu, sempre tem uma exposição, né? As Uhum. escolas, é um lugar muito visitado, tá? Muito interessante. A visita, passando por Rio Claro, ó, vale a pena conhecer o Parque Arqueológico. Não, eu adoro ver ruínas, eu E lá, adoro sim, ver esse você vê contexto as histórico. ruínas, você vê, por exemplo, se você entrar lá no site, você vai ver toda a cidade como ela era, de que forma, né? O que que tinha na cidade, que era uma cidade que já tinha teatro, já tinha cinema, era uma cidade próspera, né? Uma cidade Uhum. histórica. Então, assim, você vê aquilo ali, mexe muito com a gente, com o nosso emocional. E eu queria retratar isso. O que que os marcocenses sentiram quando ó, vocês vão perder a sua cidade, vão perder a sua origem, perder o seu lugar, né? Perder a sua morada. Sim, exato. E aconteceu, em que ano foi isso? Só para a gente já ir para outro assunto. Ah, assim, o exato eu não lembro, mas no início mesmo, 1900 e alguma coisa, exato eu não me lembro. Mas na época do governo Getúlio Vargas, tá? A data exata, assim, eu não me lembro bem, né? Assim, quer dizer, eu não me lembro, não, não é da minha época. Mas assim, eu Uhum. não sou muito boa de números, não. Mas no governo Getúlio Vargas. É, ele teve em 40 e pouquinho, mas ele teve Por antes aí. também, né? Em 30 e pouco, né? Você vê que houve uma história, houve o tombamento da cidade, quer dizer, tombou como patrimônio, depois destombou. Tem São João Marcos, ela tem muita história envolvida, tá? Ali, o que que aconteceu, por que aconteceu, então tem muita coisa ali, tem vários livros, tem várias teses, tem várias, sabe? São vários Uhum. trabalhos em cima daquilo ali, mas é mais ou menos 40 e pouco. Se a gente entrar lá no Parque Arqueológico, você vai encontrar toda a história, as datas, tá tudo relatado lá, sabe? Ah, É que legal. assim, tem muita história lá em São João Marcos. Que bacana, que bacana. E como que você, na verdade, trouxe, então, o seu texto, né? Como que surgiu a proposta desse livro? Então, eu queria, quando falo em tecidos, né? A gente fala, já pensa em costura, né? Lembranças, né? O que que acontece? Quando a gente fala assim, tecer, né? Eu pensei assim, tecidos de memórias. Tecido remete a fios, fios delicados, né? Cada Uhum. palavra, cada verso. Então, eu pensei em entrelaçar com cuidado. E enquanto eu escrevia, né? Embora fossem assim, eu trago poemas assim que eu faço diálogo com Fagundes Varela, com Drummond, com outros autores, né? Mas assim, eu trago também memórias de Rio Claro. Eu fiz uns 2 poemas, mais ou menos, para São João Marcos, para aquelas pessoas. Trago também para grupos excluídos, né, LGBT, para as mulheres, né, que tiveram o apagamento. Então, é uma mistura, né? Eu trago assim memórias minhas, memórias de Rio Claro, mas ao mesmo tempo, o que que eu trago? O que que eu pensei em montar com isso tudo? Os textos você vai perceber, né, com a leitura, que são textos simples, né? A Uhum. simplicidade das palavras. Eu procurei usar palavras bem simples. Eu procurei usar textos assim que as pessoas pudessem se identificar, né? Lembranças, né? Eu falo assim, são memórias, são lembranças. Então, eu, ao mesmo tempo que eu entrelacei as minhas memórias, tem textos de várias situações, mas eles formam um conjunto. Então, os Uhum. textos foram separados, foram escolhidos, foram montados, mas quando você lê, ele tem uma sequência lógica. São Ah, muitas legal. memórias, mas que se entrelaçam. Por isso, tecido, de tecer. Tanto que na estrutura do livro, você vai perceber, isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para as pessoas, que, olha só, a gente criou, né, a editora, né, a editora Pods, muito boa, ela foi fazendo assim, olha, paninhos, tá vendo? Uhum. Da impressão de tecidos mesmo.
Aí o que que eu trouxe, né? O que que eu de temas, né, que eu trago? Ó, memórias da infância, memórias da roça. Trago poemas tipo A Rua do Boi, que aqui quem tiver gente de Rio Claro assistindo vai se lembrar. Então, é a presença da mulher, a linguagem que se aproxima do leitor, diálogo com grandes poetas e essa capa que remete assim, ó, ruína à memória que Uhum. está ainda, que não está fechada, porque memórias são Sim, flashes, tá? sim. Então, basicamente, o livro é isso. Ele são memórias tecidas, memórias costuradas. Entendi. Você veio falando que tem uma sequência, tudo certinho. Tá dividido? Tá bem Não, não, clara ele essa divisão? segue Ou é por meio da leitura que o leitor vai vendo essa transformação das isso memórias acontecendo? por meio da leitura, que assim eu Uhum, vou entrelaçando, mas de forma sutil. Eu não crio temáticas, não. Os uhum, poemas eles vão sendo colocados, né, de forma que vão dialogando um com o outro, né? Você entendi. consegue perceber, né? Tem hora que, por exemplo, tem esse tom crítico, né, que eu faço de tentar dar voz aos grupos excluídos, mas ao Uhum, mesmo tempo tem poemas leves, poemas de infância que remetem à brincadeira, é, tem os poemas que remetem a São João Marcos, tem diálogos, principalmente com Fagundes Varela, né, além de outros autores. Então, assim, você percebe pela leitura, pela sequência uhum, de leitura. E como ele é o primeiro entendi. livro, então, assim, ele foi pensado com muita leveza e com muito cuidado. Né? Eu procurei, assim, atingir um público, principalmente, vamos supor, eu estou levando o livro para a escola, eu leio os poemas para os meus alunos, para as pessoas se identificarem com os meus textos. De repente, pegar um trechinho, olha, isso aqui tem a ver, postar. Então, é mais ou menos nessa linha. E nós estamos falando de quantos poemas você conseguiu organizá-los e trabalhar Olha, dentro eu da obra? achei que eu ia fazer poucos, né? Eu falei assim, eu vou fazer uns 30, né? Quando eu comecei. Mas, menina, olha, eu até assim, como eu falei, eu não sou nada boa com números, tá? Pessoa da língua portuguesa não me manda, não me pergunta de número. A data que eu não esqueço É é o 17 de nascimento agosto. exatamente de 1841. Você perguntou essa aí, eu não esqueço. E você sabe como que eu não esqueço dessa data? Não é nem assim exatamente pelo Varela. Eu vou te contar uma coisa interessante. É. Mas deixa eu te falar primeiro quantos poemas, né, para a gente seguir. Olha só, 72 textos. Nossa! Então, assim, o que eu achei que de repente daria só uns 30, sabe quando você começa a montar? Aí daqui a pouco você fala, mas eu preciso falar disso, eu preciso. E aí você vai acrescentando, são textos curtos, uns pouquinho maiores, mas Uhum. assim, 72 poemas, né? Que eu Sim. achei que não daria isso tudo, mas me surpreendeu. Nossa, E que bacana. Quem tiver o contato, então, vai ter, na verdade, 70, né, 70 variações reflexivas, né? Porque você traz esse contexto, né, das memórias, das lembranças, de reflexões e de, né, enfim, que interessante. E você, na verdade, quando decidiu fazer? Quando você disse, não, eu vou tentar fazer algo sozinha, algo meu. E os textos nasceram para isso, ou esses textos já existiam e você foi lapidando? então, alguns já estavam mais ou menos na memória, mas a maioria deles, eles nasceram para isso. Tem pouco tempo, tá? Uhum, Por quê? Eu, né, queria algo diferente esse ano, estava pensando em trazer uma novidade, né? Dia de Fagundes Varela chegando, eu falei, gente, eu preciso, né, ter algo diferente. Ano passado foi aquele, a gente tem um outro livro sendo preparado, tá, de Fagundes Varela, mas assim, é um livro, uma estrutura maior, que nós convidamos outros autores e tal, então ele está sendo ainda trabalhado, mas como todo livro, porque escrever é uma coisa que dá trabalho e demora, então uhum. esse vai demorar um pouquinho, mas esse aqui deve ter o quê? Uns 3 a 4 meses, foi muito rápido, tá? Porque 3 a 4 meses para um livro é nada, porque leva-se mais de um ano. Mas como Sim. os textos curtos, e eu busquei linguagem bem simples,
Então, eu acho que deu para ele, sabe, sair. Mas, assim, muita coisa já estava na minha memória, né? Como se diz. Aham. E agora, voltando à questão da data, porque quando eu falei assim, olha, eu no, na, nas- quando você falou ano, não me pergunta, porque às vezes até eu troco até datas de nascimento. Falou que é número, a pessoa da linguagem, né? Trava. Manda fazer cálculo e a dificuldade é engraçado que é para tudo, localização, a organização espacial é diferente, né? As inteligências múltiplas, elas são dali. Mas aí Sim. por que que eu não esqueço do 17 de agosto de 1841? Olha, há muitos anos atrás eu fazia curso normal. Da outra vez eu até falei que a gente sempre ia para a rua em agosto fazer apresentações do poeta Fagundes Varela. Sim. Então, uma vez a gente fez, sabe quando você faz uma pergunta e você responde cantando? E aí, uma dessas perguntas era, né, quando nasceu o poeta Fagundes Varela? E a gente cantava 17 de agosto de 1841, nunca mais esqueci. Entendeu? Isso aí ficou, ó, isso aí aconteceu em 1987, que a gente cantou essa musiquinha e tinham vários trechos da vida. Então, muita coisa da vida dele eu lembro pela música. Uhum. Olha como que funciona, né? Sim. Porque ficou, entende? Essa data não sai. É mais fácil eu esquecer até o meu aniversário, mas o do Varela eu não esqueço. É muito engraçado, sabe? Eu achei assim, muito engraçado mesmo, porque como que pode? Fica, né, Sim, na nossa memória. aquilo que a gente consegue fazer uma correlação, né, que a gente consegue, né, dar um sentido, às vezes até mais próximo, acaba ficando, né? Acaba ficando. É, deixa eu te perguntar, quando você escreveu os poemas, como que é a forma que você trabalha com eles? Ficou a primeira versão ou você veio, na verdade, depois namorando esse texto para deixar ele redondinho? A primeira versão nunca fica, né? A gente Uhum. mexe, mexe muito. Você faz, você revisa. Quando você revisa, você já não gosta tanto, você já acha mais ou menos, você já acha que não ficou bom, você já quer mexer. Nunca é a primeira, tá? Não de jeito nenhum, Eu tá? sei que a Então, assim, pergunta. tem que lapidar as Sim, palavras, né? sim. Eu sei Tem que a que pergunta que eu lapidar. vou fazer vai ser cruel para você. Qual é o preferido? O poema Dos preferido? poemas, o É, meu poema preferido. que está dentro do livro. Então, o que mais, assim, ai, olhar para eles aqui, né? Porque Hum. olha, mas assim, eu achei que eu ia me apaixonar mais pelo de abertura, que é poética, né? Que eu gostei. Mas assim, como eu sou mulher e eu vi assim essa questão de dar voz, e hoje a gente vê a mulher sofrendo tanto na nossa sociedade, não esse apagamento da mulher, essa violência que a mulher anda sentindo. Então, o poema assim que eu estou levando como carro-chefe, que é aquele que está me representando, que eu pensei muito também em Conceição Evaristo, quando ela fala da escrevivência feminina, que é o lugar, né, de onde a mulher escreve, a vivência da mulher, que ela criou essa palavra, que para mim é muito, diz muito, né, da Uhum. mulher, em todas as suas formas, da mulher trabalhadora, da mulher preta, da mulher que luta, da mulher mãe, da mulher em todas as suas, né, versões, é voz mulher, tá? Esse é um poema, assim, que para mim ele é muito forte, ele diz muito, e eu acho que muitas mulheres, né, minha ideia é essa, vão se identificar com essa minha fala. Por quê? Porque eu trago, né, na minha memória o que eu li, o que eu entendi de Ernestina Fagundes Varela, né, que era, Uhum. né, uma irmã do Fagundes Varela e que sofreu esse apagamento no século XIX, né, e que agora, né, mesmo no século XXI, 2025, eu lembro que eu fiz pela Arte Literis, no mês da mulher, entrevista com várias autoras, né? Várias escritoras deram depoimento para mim. E eu perguntei para elas como que era, né, ser escritora hoje. E todas mostraram a dificuldade que é ser mulher, ser mãe, ser profissional e ainda tentar ser escritora. Porque a gente sabe que o cânone, né, literário ainda é masculino. O mercado editorial, muito complexo.
Então, Uhum. tem essa dificuldade. Aí o que me representa hoje é voz mulher. Você consegue ler pra gente? Tá aqui, ó, na mão, separadinho. Inclusive, foi esse que eu tive o prazer de ler lá em Paraty, gente. Lá onde a gente estava, a gente fez tipo um mini sarau. Então, cada escritor ia lendo seu texto e foi super legal. Inclusive, eu gravei lá a minha participação, né? Quer dizer, uma amiga gravou e eu fiquei muito assim, feliz de poder estar dando essa voz. Então, vamos lá. Ok. Voz mulher. Não escrevo por luxo ou capricho. Escrevo porque me negaram o palco, porque me deram um canto mais escuro e ainda quiseram que eu falasse baixo. Minha escrita não é enfeite, é ferida. É cicatriz aberta em letra viva. É recado para quem quis que eu fosse invisível. Meu silêncio cansou de ser passivo. Fui nota de rodapé em livro alheio. Fui assinatura trocada, rasurada, mas segurei a pena com raiva e ternura e escrevi com a voz de quem não cala nada. Não me leem por escolha, mas por incômodo. Meu verso ameaça a paz dos salões. Sou mulher que escreve porque vive, e viver para mim é contrariar padrões. Nossa. Você chegou a chorar a escrever esse texto? Olha, é assim um texto que, sabe, remete muita dor, porque eu começo a Uhum. imaginar, né, o tanto de coisa que a gente vê, o tanto de. E aí dói, dói, É, dói muito. é porque, na verdade, assim, por mais que não tenha personagens, como são outras narrativas, você se colocou no lugar da personagem em si, É o da meu eu pessoa, lírico. da mulher lá atrás, né? E você trouxe para a atualidade, na verdade, o que ela sentia, mas que não é diferente de hoje em dia para muitas, né? Quando você coloca ali, me colocaram no canto mais escuro, ali já começa, na verdade, né, essa questão de que não existe, você não tem espaço, né? Fica ali, ó, fica ali. Exatamente. E não é Muito só bonito. a escrita, né? Porque a escrita é uma forma de ter voz de protesto. Mas e Uhum, os outros lugares que a mulher tem que ficar? Fica ali, não fala. Abafada, a voz abafada, né? Então exato. abafaram nossa voz, né? Porque a mulher hoje, ela está sendo violentada, está sendo espancada, ela está sendo. Fora o psicológico, né? A gente está falando quando espancada é aquilo que aparece e o que não aparece. Uhum, Fica exato. abafado. Então, aquele abafar a nossa voz é, eu sinto assim que é da voz mesmo para muitas mulheres. Eu acho que assim, eu gostaria muito que as mulheres que se identificarem, né, com o que eu estou falando, né, Uhum, pega o trechinho e publica e usa como luta mesmo, né? Pega, quando eu falo pega com raiva e com ternura, porque a mulher está sempre ligada à ternura, mas à dor, né? A dor de tentar levar isso para frente, né? De levar adiante, de lutar pela escrita, porque a escrita é uma forma, né, de se libertar daquilo sim, que te prende. sim. Se a gente às vezes não pode falar, né? Mas se a gente puder escrever, né, já é uma Exatamente. forma de colocar para fora, né? O Saulo Soares está dizendo aí, né? Poema libertador, excelente, né? Ah, Saulo, É um poema muito bonito mesmo, viu? Está de obrigada, parabéns. Saulo. Já Saulo já maravilhoso. fiquei curiosa para conhecer os restos, né? Os outros Olha, aí e que o compõem, porque Saulo. se esse está nesse nível, os outros também vão estar, né? Ai, eu vou ler mais um. Olha, aproveitando o Saulo que está aí, Hum, poeta maravilhoso, vai estar com a gente aqui na Flick. E ó, eu tenho o livro do Saulo, que se chama O Facão. A gente sempre, né, divulgando os nossos amigos poetas. Gente, poeta maravilhoso também. que maravilha, que maravilha. Esse final de semana promete muita festa aí, Muita né? festa. É a festa, né, a festa literária, a festa da poesia, é a troca, né? Isso aqui da gente, eu tenho aqui uma pilha de livros de amigos que a gente troca. Você sabe que feira literária a gente troca livros, né? E Aham, quando a gente troca, a gente vai lá, uma divulga a outra, um divulga o outro, e isso aí a gente cresce e cresce muito. sim.
Quero dar um oi para quem entrou aí, para a Kelly, para a Mônica, que estão aí também acompanhando. É, Autoras. exato. É, Terezinha, deixa eu te perguntar, qual foi o maior desafio na construção da obra? Se você fosse olhar no conjunto como um todo, seja tempo, seja organizar eles, seja definir as temáticas para que você pudesse trazer, qual foi o maior desafio? Então, o desafio, sim, a organização geral, né? É, primeiro, definir o que que eu queria, o que que eu quero mostrar, né? Uhum, O título, né? Quando você vai criar isso também é difícil, criar um título, a organização, o tempo, porque eu sou professora, gente, eu dou aula em duas escolas e trabalho numa coisa e outra, e assim, ter tempo de me dedicar à escrita, por quê? Porque quem escreve tem muita responsabilidade com o leitor. uhum, Eu tenho que oferecer algo que acrescente, né? Eu tenho que trazer algo novo para o meu leitor. sim, Então, essa preocupação de oferecer o melhor, mesmo que a gente fale, mas a gente tem a preocupação de oferecer o melhor para o nosso leitor. Então, um dos meus grandes desafios é esse, é o tempo e ter que trabalhar com calma, porque a escrita não dá para ser na correria. A escrita tem que ser lenta, é lapidar, é como o ourives, né? Como o Bilac falava, invejo ourives quando escrevo, né? Então, tem que lapidar as palavras, né? Você escreve, daqui a pouco você olha, e não é só a questão de correção ortográfica, porque essa a gente consegue resolver com mais facilidade, mas a estrutura, montar, você chegar em algo assim que uhum. diga alguma coisa, isso eu acho muito difícil. Como a Kelly está falando ali, o tempo é difícil. E hoje a gente é tomado, o nosso tempo ele é roubado, né, por várias correrias. Quando você vê já é noite e Sim, você, né, se você não ficar esperto, você não dá conta. exato. E por mais que a gente queira levantar mais cedo, a gente até levanta, mas parece que passa mais rápido ainda. Exatamente, o tempo, esse ingrato, ele sempre dá um jeito de. E a gente precisa administrar, porque escrita não consegue fazer devagar, assim rápido. A escrita ela tem que ser com Sim, calma, porque tem que ser pensada, né? E exato. época de celular, de internet, você sentar e escrever e tecer, né? Porque eu me vejo tecendo, costurando um texto, né? Uhum, Urgindo as ideias, não é fácil. sim. O título do livro, Tecidos de Memórias, ele é um título de um poema ou ele é um título à parte que acaba abrangendo todos? Ele é um título à parte, ele não tem o poema Tecidos de Memórias, E os poemas tá? têm Eu fiz. títulos? Oi, se todos têm título, tá? Nossa, 70 títulos. Todos têm título, tá? Mas eu não tenho o Tecidos de Memórias, tá? Mas todos os poemas, ó, né? Tive esse cuidado de criar. Eu tenho assim, de memórias não, eu fecho o livro com tecidos, mas Aham. tecidos de memórias não, tá? E os textos eles vão se encaixando, né, de forma coesa, de que você vai lendo e vai, né, conectando as ideias, tá? É Uhum. mais ou menos nessa linha que eu fui, mas eu não criei o tecidos de memórias, porque para mim o tecidos de memórias é o todo, né? É o Entendi, conjunto de textos. entendi. Então, eu pergunto porque eu também acho muito difícil fazer o título. O título sempre é, acho que o mais desafiador, porque ele, na verdade, é o que representa, né? É ele que as pessoas Exatamente. vão ver primeiro, né? Ali na capa em si e tudo mais. Olá, Vaninha, tudo bom? Boa noite. Boa É, noite. bom, você está com o livro em mãos, mostra a capa de novo para quem está chegando. Isso. Terezinha, você conseguiria fazer para a gente uma leitura dos títulos, para a gente ter uma noção do que vem? Sim, com Então, vamos lá. certeza. Então, eu vou começar assim. A gente tem o prefácio que foi feito pelo professor Edilson dos Santos. Ele não, né, assim, quer dizer, embora ele tenha me ajudado a olhar meus textos, viu? Porque ele também é doutor em literatura, né? Com essa facilidade, ele olhou todos os textos, ele, né, deu esse feedback e, claro, fez o meu prefácio. Então, o prefácio chama-se
de um livro tecido. Os poemas começam com Poética, Voz Mulher, que é o que eu li, Uhum. Antes das Letras, que é um poema que eu faço para minha questão de alfabetização, Rua do Boi, Reflexo, O Cavalo Preto, Pós-Semente, Silêncio, Contraponto, Flor e Fé, Milagre, Sombra Crítica, Sombra Cítrica, Grito, Renúncia, Roda de Beijos. Esse eu vou ler daqui a pouco. Minha Terra, naqueles seus versos, Senhores e Escravos, Os Sinos da Matriz, Confissão, Censura, Velhas Brincadeiras, Calvário, Partida, Encontro, Poetas, Pedido, Pensando em uma Cruz, Vagalume Estrela que Desceu, Peão, Quando Tudo Pesa, Naqueles Tempos, Voo e Queda, Versos em Liberdade, Entre Muros e Abismos, Vozes Guardadas, Desconexões, Galope de Sombra, Depois da Água, Amor sob Lona, Vestígio, Distante, Um Trem, Abandono, Cachoeira, Ainda um Poema, Versos na Mira, Nas Asas da Nova Página, Agosto Me Levou, Enquanto Der Tintim, olha esse é para você aí, ó, Enquanto Der Tintim, Lírica, Quem Vai Lembrar, Formas e Vozes, Esquecer, Lembrar e Tecidos. Esse é todo o meu conjunto Olha de só, textos a Kélida tecidos. já falou assim, né? Desperta a nossa curiosidade esses títulos, né? E isso é É, muito legal, na verdade, porque a gente, né? Eu marquei três aqui que me chamaram a atenção, né? hum, A Vaninha disse assim: Uau, realmente desperta a nossa curiosidade, né? Ó, que me chamaram a atenção, que eu, assim, na hora que você leu, que às vezes remeteu alguma coisa, foi Minha Terra, né? Minha Terra que me fez parar para refletir da seguinte forma: o que será que você traz em relação? Será que a Terezinha pensou na Minha Terra enquanto nação, enquanto às vezes só, né, mais regional, mais local, né? Enfim, Versos de Liberdade e Agosto Me Levou. Foram os outros dois que também eu fiquei assim, nossa, o que será que viria por trás desse título? Agosto Me Levou, ele é muito interessante, que eu fiz um diálogo com um poema do querido Fagundes Varela, que ele fala, porque ele nasceu em agosto, aí ele Uhum. fala, era no mês de agosto, o mês dos risos, e aí eu fiz apenas uma estrofezinha, Agosto Me Levou, bem pequenininha, Minha Terra também, posso ler Minha Terra? Pode, Bem pode. pequenininho, Tá bom, vamos bem lá. pequenininho, ó, minha terra, apesar de tudo, apesar dos silêncios que carregamos, das histórias que não foram contadas e das promessas que se perderam no vento, ainda é o lugar onde o coração se ancora. Entre ruas gastas e manhãs de esperanças, nasce o canto discreto de quem resiste, guardando memórias, risos e ausências. Um chão imperfeito, porém, meu abrigo, o mais bonito que sei chamar de casa. Olha só. Esse E final aí? fechou com chave de ouro. E aí? Como que foi? A expectativa? Atingiu sua expectativa? Pode falar. Atingiu, A atingiu. Eu estava aqui, na crítica? verdade, refletindo, e esse final aí da casa que você daí traz para si, porque querendo ou não, a gente às vezes pode ir para onde for, mas a gente precisa ter um lugar, né? A gente precisa ter para onde voltar também, muitas vezes, né? Eu adorei, eu adorei. Eu acho que tem aniversariantes aqui em agosto, né? Que daí chamou a atenção. A Kélida fez aniversário por esses dias.
Agora, a Olha, Vaninha, parabéns ela para disse que Kelly e Gabi. agosto é o nosso mês, então Vaninha também deve fazer agora, por esses dias, né? Aí, junto com o Fagundes Varela, hein? Tudo do mês de agosto. Agosto me levou, né? Agosto me levou. Você comentou que queria ler um. Qual que era aquele que você falou? Então, olha, esse eu já até li esses dias numa live, mas eu acho que sempre. Porque, olha, esse eu levei para a escola, li para os meus alunos, e eles, assim, aluno adora, né? Uma coisa assim. Roda de Beijos tem todo o É. contexto que eu vou contar rapidinho para vocês. Olha, Roda de Beijos nasceu da seguinte memória. Estávamos, somos, né, sou professora, início de ano, reunião pedagógica, auditório lotado, sempre um palestrante maravilhoso. E aí, o palestrante lá falou assim, gente, agora, num dado momento, todo mundo fecha os olhos. Aí, todo mundo, eu, minha amiga do lado, né, Márcia, e fechamos o olho. Aí ele falou assim, agora vocês vão se recordar do primeiro beijo. Aí todo mundo lá, de olhinho fechado, e eu também. Aí daqui a pouco a gente teve, agora abram os olhos. E aí, lembraram como foi? Aí a minha amiga fez assim, suspirou. Aí eu olhei para ela, ela falou assim: "E aí, Terê?" Eu olhei, Márcia, quem que eu beijei? Eu não lembro, socorro, eu não sei. E aí eu não consegui lembrar. E é verdade. Quando eu contei isso para meus alunos, eu falei, gente, eu não sei quem eu beijei, deve ter sido trauma. E aí foi isso, sabe? Daí, quando eu fui escrever esse livro de memórias, eu falei, gente, eu não posso deixar. Eu não posso deixar de trazer roda de beijos. E aí, olha só. Gente, deve ter sido um trauma. Pior que eu não lembro nem do primeiro, eu não lembro. Mas, gente, olha que situação, Brasil. Foi isso. E foi assim. Terezinha sendo Terezinha. Por isso que eu não tenho memórias muito boas. Roda de beijos. Meu primeiro beijo não tem rosto, nem nome, nem cheiro, nem hora, nem lugar. Foi na primavera, com cheiro de flor no ar? No outono, entre folhas secas e segredos por contar? Será que veio no inverno, debaixo de um cachecol emprestado? Ou numa chuva de verão, com trovão e riso molhado? Não consigo lembrar. Foi num canto da infância? No muro da escola? Com cheiro de suor e medo? Num pique-esconde-esconde? Numa brincadeira de bola? No balanço do quintal? Tinha gosto de quê? Doce? Amargo? Gosto de fruta mordida? Gosto de coisa proibida? Alguém viu meu primeiro beijo? Gostei dessa penúltima frase aí, desse verso. Eu gosto de coisa proibida. Gosto de coisa proibida, né? E será que alguém viu meu primeiro beijo? Gente, os alunos, eles gargalharam, porque primeiro que eles já gostam desses relatos. E pior que é um Aham. relato muito real, que ele aconteceu de fato, sabe? E não podia deixar de trazer essa memória, porque olha, roda de beijos Não, tensa. sim. E você me surpreendeu, porque você trouxe agora um texto divertido. Você Sim, trouxe. E eu pensei que você ia para aquela onda mais da reflexão melancólica, sabe? Aquela coisa mais triste. Me surpreendeu agora com a sua então, versatilidade, né? Porque você trouxe um primeiro texto forte que você leu para gente. Aí você falou ali aquele que me chamou a atenção, Minha Terra. Vamos dizer que seria um equilíbrio, e de repente você traz um super leve, super, né? Assim, alto astral. Porque eu estava lembrando do meu primeiro beijo. Na verdade, assim, o primeiro eu saí correndo, porque quando eu vi que estava chegando, eu saí correndo. Ninguém me viu. aliás, ninguém é obrigado a lembrar exatamente. Aí, a segunda vez que de fato foi o primeiro, daí sim, eu lembro, mas daí eu já estava até maiorzinha, né? Eu não lembro Mas de eu fiquei nada. aqui viajando. Então, um dos diferenciais, né, do livro é isso. Eu não fiquei só, eu trago as memórias, eu trago a crítica, eu dou voz aos grupos, principalmente o poema Grito, né, dá Uhum. essa voz, né, esses grupos excluídos, mas
eu não fico só nisso, eu trago brincadeiras de infância, o trem de ferro, essas memórias também leves, para que o leitor tenha essa mescla, né? Dê para mesclar esse tipo de leitura, para não ficar aquela leitura só uma leitura pesada, até porque eu sou bem descontraída, então eu tinha que trazer esse lado Uhum. sério, esse lado de denúncia, esse lado de resistência e também uma leveza, né? Então o livro foi feito pensando nisso. Aí eu já tive Para essas ideias para de agradar a todos, né? E não tem uma faixa etária, não tem um público, né? Você escreve para todos, seria isso? sim, exatamente. O adulto vai tem para o adulto, tem para o jovem e até para a criança, né? Porque tem brincadeiras, eu trago peão, né? Brincadeiras, então tem muita coisa aí que e muita gente, o adulto também vai se encaixar, vai lembrar. Então, igual ela falou ali do beijo, igual você falou do beijo, né? Então, Uhum. sim, é para a pessoa ler e se identificar com aquelas falas, né? Simples, eu procurei usar um texto simples, né? Versos, nem sempre eu trabalhei com rima, eu procurei fazer uma coisa bem leve, né? Dentro de Uhum. um, né? Conheço a métrica e tal, mas procurei trabalhar de forma leve para atingir vários tipos de público. Entendi. Que bacana. Você disse que trabalhou com diálogos também com outros autores, né? Escritores. Sim, Quem seriam esses escritores que você traz então, de Drummond, poesia? Fagundes Varela, né? Fagundes Varela a gente não esquece, né? É o primeiro amor, né? Manuel Bandeira, né? Então, assim, tem outros, né? Eu trabalhei com outros, né? Fui Uhum. escolhendo, porque assim, é dialogar com outros autores, né? Fiz esses diálogos, tá? João Cabral de Melo Neto, então foram assim, fui brincando, né? Uhum. Brinquei o café com pão, né? Então, tem esses diálogos, tá? Tem essas brincadeiras. Utilizei bastante o Fagundes Varela, né, gente? Não tinha jeito, não Entendi. tinha como. Não tem, Mas não tem fiz como. bastante, sim, fiz bastante diálogos, né? Mas também trouxe bastante memórias, tá? Não fiquei Uhum. só, né? E o diálogo, assim, de uma forma leve, né? Porque o interessante é você dialogar, mas não copiar o autor, mas sim trazer algo novo para aquela obra, né, maravilhosa que esses autores escrevem, tá? Sim, sim. E Completar, né? A principalmente, gente tem que completar, na verdade. exatamente, É, completar. E quem somos nós, né, para tentar dialogar com esses grandes mestres, né? Tipo, quem sou eu na fila do pão? Mas a gente tenta. sim, a gente tenta, mas que a gente vai travar com certeza, né? Se tivesse a oportunidade. A Kélida tem uma pergunta que ela sempre faz quando ela faz as entrevistas dela, que é se você fosse tomar um café com algum escritor, quem seria? Tirando o Fagundes Varela, você vai dizer a irmã dele. Com quem? É, com quem seria? Com Drummond. Com o Drummond. Sou apaixonada, mas também amo Clarice. Aí eu acho que eu vou fazer uma roda de café, né? Porque o Vinícius também vai estar ali. Eu gosto Faz de um café tanto, colonial e chama todo mundo. porque vai ter mais gente, eu não vou conseguir chamar só um. João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não vai. Então, assim, eu não vou conseguir escolher. Né? Claro que eu Uhum. escolheria um, né? Que você já sabe qual é, né? Não precisa contar. Mas, Não precisa desses contar, né? Nem outros sabia. aí, eu gosto, né? Eu gosto do Bilac, eu gosto de Uhum. muito, né? É, Leminski, que foi homenageado na Flip também, gosto bastante. Então, assim, né, para escolher um fica difícil. Fica, Eu vou fica. fazer uma roda de café, É um mês de café com todo mundo. meio de café. Gostaria, viu? Gostaria. E deixa eu te perguntar, na verdade, quando você foi selecionando, coletando e fechando a ideia da estrutura e dos textos que você queria trazer, teve algum texto que ficou de fora, pensando num segundo volume? Uhum, não só um, mais. Mas, Tem mais textos. Inclusive, tem um que eu até mandei agora para uma antologia. Ele já foi com Deus para lá, para ser publicado, né, pela Academia de Volta Redonda, né? Então, já mandei. Então, sempre sobra.
né? A gente vai Uhum. selecionando, a gente vai tirando alguns, porque às vezes tem texto com a mesma temática, ou tem texto que não encaixa ali. E é assim, né? Você escrever também, corrigir é sempre cortar algo, né? Você vai limpando, então ficaram de fora. Tem alguns que Entendi. não entraram. Não sei se ficaram para a próxima, mas eles estão ali, stand-by. Às vezes entra em outras coletâneas, né? Às vezes Sim, entra em antologia eu gosto muito de antologia, participar. né? É. Muito bom. Ó, a Vaninha falou que quando você chamar Clarice é para chamar ela também, viu? Isso aí, vamos lá, vamos todo mundo, né? Maravilhosa. É. Bom, nós temos. Tá, então vamos falar um pouquinho das feiras, que é importante, né? Você Sim. então teve a oportunidade esse ano de divulgar suas obras aonde? Então, Bienal. Ó, eu comecei a participar, na verdade, de feira ano passado, Uhum, tá? Lancei o livro aqui na Flick. Aí depois eu fui para lá na Terra do Drummond, Itabira, participei da Fritabira. Fui na Bienal Mineira do Livro, que eu gostei muito de participar. Aí esse ano eu vim para a Bienal do Livro, tá? Que foi uhum, também muito interessante. Aí fui para Flip, né? Paraty, Bienal, a Flip, a Bienal do Rio, Bienal Mineira. Deixa eu ver o que mais. E agora vou aqui para a Flirc. Depois da Flirc, a agenda continua, porque já estou inscrita em conservatória, tá? Em Passa Quatro, Minas, lá em Passa Quatro, inclusive eu vou levar esse livro, fui convidada para participar de uma mesa redonda, tá? Então, e tem outros, Paracatu também, eu estou inscrita, então, assim, feira literária para esse ano, andei me inscrevendo em algumas, olha, eu me inscrevo, mando toda, né, mando resumo, mando tudo aquilo que eles pedem. Quando o livro é aprovado e eu consigo participar, eu gosto de ir, porque eu uhum. comecei a crescer muito em feira literária, tá? Eu aprendi muita coisa, eu fiz muita amizade, né? Assim, participar de grupos de autores eu achei muito importante. Então, assim, é uma coisa que eu aconselho a quem está começando, é participe. Às vezes você vai Uhum. lá e não vende nenhum livro, mas o aprendizado, aquilo que você ganha, é muito Sim. grande. Então, assim, é muito interessante, sabe? A gente troca livros, a gente divulga os amigos e a gente leva a nossa cidade igual. Eu levo Fagundes Varela, levo a minha cidade, né? Que eu gosto, eu sou Rio Clarense, eu tenho orgulho. Agora, eu Uhum. também continuo levando, porque né, as ruínas de São João Marcos, é o Parque Arqueológico de Rio Claro, que eu estou indo divulgar. E é mostrar mesmo tudo isso para vários lugares, para as pessoas conhecerem. E Sim. participar de feiras, para mim, está sendo assim, é uma experiência incrível, sabe? Que você conhece muita gente, né? E o ganho não é financeiro, na verdade, ao contrário, tá, gente? A gente gasta muito, porque é caro, né? Igual eu fui parar lá em Itabira, Itabira é depois de Belo Horizonte, eu moro em Rio Claro, aí imagina, ó. Isso aí, Kelly, da sábado estaremos juntas, vai ser um prazer te receber. E essas meninas são super animadas, elas estão vindo para Rio Claro e a gente vai para outros lugares. E o mais legal é assim, a gente vai se encontrar aqui em outras feiras, lá em Paraty eu encontrei vários amigos que eu já tinha encontrado em outras. Então, assim, é incrível, tá? Participar de feira literária, para mim está sendo incrível, porque é muito além do financeiro. Você não vai, eu vou porque eu tenho que vender livros. É difícil, até porque a gente não é conhecido, então a gente vai para mostrar nosso trabalho, vai para divulgar e fazer amigos, que é o principal. Uhum. Exato. Mas é o que você falou, né? Acho que o que a gente ganha é esse retorno né, do conhecimento, das amizades e dessa ajuda, né, que existe ali entre os autores, entre, né, as pessoas. Gisélio, seja muito bem-vindo, né? Ele que fala lá do sertão. Olha, eu vi feira lá no Ceará, mas aí eu falei, como que eu vou chegar lá, né? Mas olha Primeiro que eu, tem as aulas aqui, tem toda essa questão também de se mas deixa eu organizar. aposentar para ver. Eu vou aposentar, se Deus quiser. Aí ó, a brabuleta vai sair por aí.
Bom, ó, eu vi, Terezinha, que o primeiro livro que você conversou com a gente na outra live, Entre o Campo e a Cidade, um percurso pela poesia de Fagundes Varela, você tá na Amazon, mas Sim, você também tem eles para vender tenho. direto? Sim, ó, qualquer um desses livros, se a pessoa me pedir, mandar o direct aqui, eu envio para qualquer lugar do Brasil, tá? Ah, Eu envio legal, mesmo, legal. tá? E ó, comigo vai conseguir até mais em conta, né? Porque comigo é 40, né? E aí eu só vou, a taxa de correio para a gente enviar o livro é bem baratinha, né? E lá Sim. na Amazon eu acho que ele tá um pouquinho mais, porque aí tem as taxas, né? Sessenta e Todas. cinco, eu acho que ele estava. Então, tá? Eu tô vendendo praticamente, gente, assim, é o preço que eu pago, mas assim, eu quero que as pessoas conheçam o livro, né? Geralmente quando eu publico é para a alegria do autor é que alguém leia, né? E fale depois da sua obra, porque é igual assim, a gente lê o poema aqui, aí fica esperando o retorno, né? A gente quer o feedback, que é muito Sim. importante. Isso é uma verdade. Eu vi que Vozes do Ermo, Fantasias e Reflexões também, e poéticas, né, também está lá. Esse Isso, esse você aqui vai. comentou, você comentou que às vezes não conseguiu fazer um volume grande de físicos, mas esse você também teria para disponibilizar direto da sua casa? Poucos, tenho poucos, mas ainda tenho alguns. Uhum. Agora, na Amazon, né, a pessoa vai conseguir só o e-book. Só o Eu fiz e-book, né? alguns, na fábrica do livro, eu fiz alguns porque eu não me conformei em ficar só com e-book. Eu gosto de físico, eu gosto de abrir, eu gosto de cheiro de livro. Cheiro de livro é uma coisa muito legal. Sim, sim. E então, agora o Tecidos de Memórias, esse você tem ele contigo. Você chegou a fazer quantos É, exemplares? Só para a gente por ter uma enquanto, ideia. só 100. Mas eu, né, precisando, é só pedir na editora, eu deixo ela doida, mas ela consegue, coitada. Olha, gente, a editora Pontes, ela é excelente, tá? Porque às vezes eu fico assim, mas eu preciso, eu quero levar, eu quero levar. E ela fica, Terezinha, não vai dar tempo. Eu falei, vai ser, eu tenho fé. Aí ela. E ele chega. Agora que já está assim editado, porque o mais difícil são os primeiros. Depois Sim. que vem a primeira remessa, fica mais fácil. Agora, eu vou comprando de pouco, gente, porque é caro. Eu preciso vendê-los, porque custa Uhum. caro, tem que pagar, né? A Sim, gente tem que pagar. A gente é independente porque a gente paga a nossa edição. A Kevin sim. está falando para colocar Na o Uclep. iClap. Que isso? Eu não conheço. A Uclep é uma plataforma, tá? Que é como se fosse uma vitrine também, é como se fosse a Amazon, né? É Ah, que eles sim. também fazem o papel de editora, tá? Sim. Mas eles dá para você disponibilizar ali. Agora eu não sei porque você tem um vínculo com a editora. Se Não, você não, eu sou pode independente. ser independente. Não, eu só compro, encomendo, pago. Não, não tenho esse contrato Ah, de tá. vínculo, Porque daí não. você pode disponibilizar lá tanto o arquivo, porque na verdade eles vendem sobre impressão sob demanda, né? Hum. Então você disponibiliza o arquivo, a pessoa que se interessou e quer o livro físico, ela compra e eles fazem a impressão e eles mesmos direcionam para casa Ah, isso aí do é o que é leitor. preciso. Tá vendo como que a gente aprende? Porque esse aqui, por exemplo, eu fiz na fábrica do livro. Mas aí Uhum, só eu posso pedir, a pessoa não consegue, né? entendi. Mas esse aí a pessoa eu disponibilizo e a pessoa. Você disponibiliza o arquivo e daí já fechadinho para impressão, porque quando a pessoa quiser, esse arquivo vai para impressão e vai para o leitor daí, entendeu? Nossa, é excelente, eu consigo. Porque eu Tá? tenho os arquivos, eu tenho, acabo tudo montado, Ah, prontinho. legal. Vale a pena dar uma olhadinha, porque é assim, é mais uma vitrine de exposição, né? Que as pessoas Sim. podem te encontrar e conhecer o seu material, tá? Nossa, Ó, a adorei. Kelly está dizendo, ó, então você coloca o arquivo lá, né? Se você Ai, tem o obrigada, arquivo, Kelly. Tá vendo como que a gente aprende? Porque essa parte aí eu não conhecia, né? Mas porque eu ainda tô nova nisso, né? Eu comecei o que ano passado. Então, sim. assim, eu tô no engatinhando. Mas é isso, a gente vai aprendendo, né? E a Kélida tá um passo à frente. Então, se você encontrar ela no final de semana, você gruda nela. Deus quiser, Gruda com nela porque ela certeza. conhece aí. A Kélida também faz de forma independente. Então, ela conhece certinho, né? Todo esse passo a Ah, passo vou que tem que pegar ser várias feito. ideias. Não, porque eu muita coisa eu não conheço. Esse aqui diz que ele vai para a Amazon. Ela ainda não colocou porque ele saiu agora, né? Mas ela vai Uhum. colocar. Mas assim, já me interessei em colocar nesse local que ela falou, porque é excelente.
Eu Sim, não sim. conheço. E é muito mais fácil para a pessoa pedir, né? Aham, sim, porque daí, na verdade, a comunicação já é direta, né? Muitas Direto, vezes porque é ali. igual para gente que trabalha direto. E a Lavaninha falou: vai na da Kelly. É isso aí, vou mesmo. Ah, é isso aí, gente. Ó, é aprendendo. Certo. Terezinha, vamos então ir finalizando assim a nossa linha de raciocínio e vamos recapitular os pontos importantes que nós conversamos hoje. Vamos primeiro falar, divulgar da sua página literária, tanto sua, enquanto professora e escritora, né, que é o Prof. Terezinha Pereira, e o Arte Literis. Fala para nós aí, para que as pessoas possam te encontrar também por meio dessas páginas. Então, o Prof. Terezinha, né? Eu acabo que hoje eu estou até tomando conta de três, porque a Flickr eu também ajudo, né? Então, é uma página que eu também estou divulgando, gente. Sigam a Flickr, né? 2025, que ela acontece essa semana. A Arte Literis, a gente faz um trabalho do poeta Fagundes Varela, dialogando com a atualidade. Geralmente eu também divulgo lá autores, tá? Autores, autoras, as pessoas fazem vídeo, né? Mandam, a gente divulga, música, poesia, arte. Então, assim, quem segue Arte Literis, manda algum material, por exemplo, a gente faz assim, às vezes por demanda, mês da mulher, aí eu entrevisto mulheres, autoras, mês dos pais, Semana da Pátria, a gente sempre tem assim uma temática, né? Uhum, E vai sempre abrindo para novos autores poderem ter voz ali também. A gente dá voz na Arte Literis. E faz esse trabalho com alunos, esse diálogo, essa brincadeira, né, do poeta Fagundes uhum. Varela, dialogando com a atualidade. Mas a gente não está limitado ao poeta Fagundes Varela. A gente trabalha outros autores, trabalha em outros tipos de arte, musicar poemas. São trabalhos assim variados, tá? Ela gostou da capa. E tem a minha página, né, que é a Prof. Terezinha. Então, assim, sigam, divulguem. Eu sigo também. Geralmente a pessoa segue, eu sigo, porque principalmente autores, né? Um ajudando o outro. Uhum. Então, tá lá à disposição, tá? Pode mandar mensagem, eu respondo, tá? Eu tiro dúvidas. O que a pessoa assim perguntar, eu sou bem conectada, tá, gente? Acho que até um pouquinho demais, que eu respondo assim, eu sou ansiosa, chego, eu já, sabe, tenho aquela mania de responder, mas eu acho que assim, é a atenção que a gente tem que dar, né? Tirar dúvidas, né, das pessoas, eu Sim. costumo fazer isso. Então, eu deixo as minhas páginas, né? É interessante para as pessoas seguirem. Artelíteres, rapidinho vocês acham. E Prof. Terezinha também. Tá? Certo. Pelo nome Artelíteres, né, que a gente criou, né, tem a logo, tudo. Então, a logo foi criada pela minha filha, tá? Minha filha é influencer, ela que criou a Artelíteres para gente. Ajudou no nome e ainda criou a logo, que ela é Olha só, publicitária, aí deu uma força. que bacana. Você comentou da Flirk. Flirk é domingo e segunda, é isso mesmo? Não, Domingo? 15 e 16, sexta e sábado. Sexta e sábado. Agora, próximo, Ah, sexta e tá. sábado. 15 e Mas por que que eu 16. vi que seria domingo? Então é sexta e sábado que vai Sexta e acontecer a feira. sábado. 15 e 16. Tá. Domingo é o aniversário do Varela, 17. Ah, foi isso que eu vi Por então. Tá isso. certo, tá É certo. o aniversário do poeta, mas a feira literária, ela é sexta e sábado. Vai acontecer aqui, ó, começa às 8 da manhã, mas a hora de terminar a gente não sabe, porque o último show é às 9 da noite. Tem show regional, né, cultural na praça. Esse ano a gente está com vários espaços, por exemplo, tem a Firquezinha, palco principal, a tenda dos autores, né? Tem vários espaços. Vão acontecer as rodas, ó, inclusive as rodas de conversa, que tem vagas limitadas, a gente tem, né, o link, né, para a Uhum. pessoa se inscrever no Google Forms, tá? Então, porque lá não cabe muita gente, já tem bastante pessoas inscritas, então vamos Sim. ter duas rodas de conversa. A primeira do poeta Fagundes Varela e a da parte da tarde é uma roda de escrita criativa, com duas autoras também, que é a Blanche, que tem a página Fixomos, e a Carol Façanha, que também é escritora. Então, elas vão dar essa oficina lá em Claro, aqui em Claro. Maravilha. Mostra a capa então do Entre Campo e a Cidade, para gente memorizar a capa. Isso. Quem quiser conhecer mais sobre esta obra, a Terezinha conversou com a gente há um mês e pouquinho atrás, né? Então fica o convite para que as pessoas possam também conhecer.
né? E também, na verdade, né, depois de conhecerem a obra, vocês vão se encantar e aí escrever para ela pelo Instagram para que ela possa encaminhar para vocês. Mostra a capa para gente, então, do Vozes do Ermo, Fantasias e Reflexões Poéticas, que foi o resultado aí do primeiro concurso de poemas. Isso, joia. Então, amanhã vai sair no Instagram o resultado. Isso, da Artelíteres. Quantos poemas vão entrar agora no volume 2? Então, a gente ainda não. Da outra vez, o primeiro concurso, a gente colocou como uma parte da premiação a Uhum, antologia. Agora, a gente ainda não fez isso, a gente não colocou como premiação, vai ser só premiação em dinheiro. Mas, o que que acontece? A gente fez a leitura dos poemas, a banca leu, e os poemas, tem muito poema maravilhoso. Então, assim, a gente está assim com aquela. Ai, meu Deus, será que eu vou ter coragem de. Então, ainda é uma, sabe, ainda é uma dúvida se ele vai virar, mas olha, tem muito texto lindo. E é reflexão sobre o tempo, né? O uhum. tempo na obra de Fagundes Varela e na atualidade. Então, se a gente conseguir fazer, se acontecer, vão ser os 50. Premiados agora sairão 10. Né? A gente Entendi. vai premiar, prêmio dinheiro, dinheiro pouquinho, tá? Porque é independente, a gente tem o apoio da Secretaria de Educação e da Cultura, mas assim, o que que acontece? É um valor quase que simbólico, mas como é muito legal participar de concursos, então tem muita gente participando. Então, se a gente for fazer realmente a antologia, serão 50 como esse, tá? Entendi. Você havia comentado da outra vez sobre um concurso para menores de 18 anos. Ia Vai trabalhar com ser. desenhos e redação, Sim, né? aconteceu Conseguiram, também. conseguiram Sim, dar esse é continuidade só. no projeto? Sim, vai ser anunciado amanhã também. Esse foi para o município de Rio Claro, tá? Foi, né, para cá. Tivemos desenhos, redações em várias categorias, né? Que eu fui colocando. Acho que foram 5 categorias que eu criei por causa da idade, né? Para não ficar Para muito ser mais velho, igual. muito novinho, né? Então, colocamos assim no nível para ficar mais ou menos igual. Uhum. Mostra a capa desse que você está trabalhando aí, o quentinho, quentinho. Isso, olha só, que linda capa. E quando você traz, na verdade, as ruínas, né, de São João Marco, na verdade, você traz, é o que eu mais gosto de ver nos livros, que é valorizar o que é nosso, né? Que é valorizar o que Exatamente. está aqui, né? Mostrar, assim, as nossas riquezas, né? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. É, Terezinha, quais são os recados que você precisa passar? Que eu sei que às vezes você tem um monte. Vamos lá. O que mais você quer Então, reforçar? hoje, né, deixar assim o convite aberto para que as pessoas venham para Rio Claro conhecer a terra do Fagundes Varela e participar da nossa FLIC, tá? Uhum. Também adquiram meus livros, por favor, sigam as páginas, tá? Felíteres, FLIC, Prof. Terezinha, mas visitem Rio Claro, conheçam o Parque Arqueológico, que vale super a pena, tá? Não vou contar muitos detalhes de lá, não vou dar tanto spoiler, porque vocês precisam conhecer. É interessante, é um lugar super bacana para levar a escola. Inclusive, tem vários projetos lá escolares que são desenvolvidos, tá, pelo parque. E participe da nossa feira. Vai acontecer a partir das 8 horas na Praça Fagundes Varela. Então, para trazer a criança, para trazer os avós, para trazer a família toda para participar com a gente, tá? Então, estamos esperando pessoas de várias partes do Brasil, como estão inscritas, mas a gente quer pessoas para visitar, né? Para prestigiar os nossos queridos autores, como a Kélida, que vem para cá mostrar a obra e a gente quer de Rio Claro para o Brasil todo. Sim. Quem dera para o mundo todo, né? Mas vamos mostrar, né? A nossa cidade maravilhosa, que ela é pequenininha, gente, é uma cidade pequena, mas nós somos acolhedores. É o Tá? que Então, estamos importa, aqui, ser de acolhedor. coração aberto, com nossa simplicidade, né? Mas Uhum. com o coração assim muito feliz de poder realizar esse evento. Então, meu recado hoje mais importante é: venham para a FLIC. Que maravilha. Você quer fechar com chave de ouro? Com poeminha? Eu quero. Vou ler o meu poema de abertura, tá? Porque acontece, né? Ou você tem alguma sugestão?
Quer o Não, agosto me levou? Ele é bem pequenininho. pode ser. Então vamos lá, já que nós Ou, tivemos duas peraí, aí que você. eu acho, olha, a gente fez o tintim. Hum. Pega aí o seu, ó, para fechar com chave de ouro, Ah, já sei. enquanto der, ó, enquanto der, Tintim. tintim. Vamos lá. Para casar com aquilo que a gente fez, né? Não podíamos Sim. perder isso. Ó, um brinde ao riso, ao vinho barato, ao beijo roubado no fim da calçada, a vida que passa correndo demais e nem pede licença para quase nada. O tempo não para, a gente enruga, o cabelo some, a coluna reclama, mas ainda há festa, café e abraço. E um meme engraçado que sempre nos chama. Se um dia acabar, e vai, eu sei, que seja com música, rindo alto, com bolo, conversa e boas histórias, porque viver sério é meio chato. Ah, deixe-se repetir. Não me repreenda. Um brinde ao riso, ao vinho barato. Você sabe que quanto mais barato é o vinho, mais animada é a festa, né? Não é? Então, ó, um brinde ao riso e ao vinho barato enquanto der. Ó, mas olha só, Tintim. as pessoas ficaram esperando de agosto. Agosto me levou, tá do lado. Ele é só uma estrofezinha, 4 versos. Ó, era agosto e o céu tão distraído que nem notou meu guarda-chuva aberto, pois veio o vento, arteiro e atrevido, e me levou para um voo meio incerto. Você sabe que eu pensei que era só aqui em Campo Grande que o mês de agosto era aqueles ventos Não de é, não. mexer tudo. Agosto do vento, agosto da formiga de asa. Nossa, gente, mês de agosto costuma voar umas formigas. Nossa. Aí agosto me levou. O Agosto me vento de levou. agosto. Que lindo. Terezinha, parabéns pelo trabalho, né? Muito Por obrigada. você ter juntado todos esses poemas aí, ter realizado um sonho, né? Quando a gente consegue, na verdade, escrever já é um sonho, publicar, né? É ainda mais. Que esse material, que essa sua obra, assim como as outras que você também ajuda, te tragam sempre muitas felicidades, tá? Muito Que você possa obrigada. colher o quanto antes essa devolutiva. A gente sabe, como você falou, a parte financeira talvez demore um pouquinho, mas só o fato das pessoas lerem e poderem dar o feedback, né? Poderem te dar esse olhar, porque às vezes você escreve pensando num ponto de vista, a pessoa vai lá e olha e interpreta de um outro, e nos surpreende muitas vezes, né? Isso que é o interessante, né? Então eu te desejo tudo de bom, que sexta e sábado seja um evento maravilhoso, que a sua estrela possa brilhar ainda mais lá, para que você possa também atender a todos os outros que estão à sua volta, tá joia? Só tenho a agradecer aí essa conversa maravilhosa com você. Ah, eu que tenho, tá? E vou voltar, tá? Se Deus quiser. Vai, vou, como é que é? Pedir música no Fantástico. Adorei, tá? É super assim interessante, adorei a live, adorei estar aqui. Agora eu estou gostando desse negócio de live, sabe? Tá muito legal. A gente aprendeu isso na pandemia, mas assim, a gente está, né, Sim, crescendo muito com isso. A gente, é a oportunidade da gente mostrar nosso trabalho, de falar, tá? E eu gosto de falar pouco, né, para dizer o contrário. Então, já viu, né? E eu assim, falo, né? Falo. fiz de professora, Mas né? coisa de professora, né? Então acontece. Mas ó, só agradecer, agradecer quem está aqui, quem vai assistir depois e, né, estamos aí para compartilhar, que as mulheres possam ter voz, ter vez, possam escrever, falar, né? E cada vez mais ter o seu lugar de respeito na sociedade, que essa é a Exato, mensagem principal. exato.
Muito obrigada, Terezinha. Obrigada a todos que estiveram com a gente, né? Quem entrou agora no finalzinho, daqui a pouco vai estar salva, né? O começo foi muito interessante. Terezinha leu para nós aí um poema que foi bem forte, né? Em especial aí para as mulheres, né? Para que a gente possa dar valor, na verdade, à luta de muitas que começaram lá atrás, porque se não fosse elas, nós não estaríamos muitas vezes aqui, mesmo que a gente ainda tenha essa diferença, né? Em relação a outros assuntos. Mas fica o convite, a live foi muito tranquila, muito gostosa e nos divertimos, né? E vocês vão poder conhecer um pouco mais da escrita da Terezinha, que olha, me surpreendeu com as temáticas e com a versatilidade. Terezinha, eu só tenho a agradecer, viu? Ó, um beijo. Outro beijo, beijo para todo mundo que está aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.